Nós vamos dar início às nossas aulas de hoje com a aula de sistema nervoso autônomo. Já vimos essa divisão do sistema nervoso, pensando-se na sua parte funcional. Então, a gente tem o sistema nervoso, onde ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático está relacionado com a vida de relação, e é a parte do nosso sistema nervoso que é responsável pela inervação dos músculos estriados esqueléticos, aqueles músculos que nós já estudamos lá na primeira unidade, aqueles músculos que fazem parte do aparelho locomotor, e alguns outros músculos que nós não entramos em detalhes. Mas o sistema nervoso somático é a parte do sistema nervoso responsável pela inervação dos músculos estriados esqueléticos. Outra divisão, pensando-se na parte funcional do nosso sistema nervoso, corresponde ao sistema nervoso visceral, que está relacionado com a vida vegetativa. Essa parte do sistema nervoso é responsável pela inervação das nossas glândulas, dos músculos lisos e do músculo cardíaco, ou seja, é responsável pela inervação das nossas vísceras. Então, o sistema nervoso somático faz a inervação dos músculos estriados esqueléticos, enquanto que o sistema nervoso visceral é responsável pela inervação dos músculos lisos, do músculo estriado cardíaco e também das glândulas. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar no sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral, ele é dividido em parte eferente e parte aferente, o que acontece também no sistema nervoso somático. Então, essa divisão, essas duas partes estão presentes tanto no sistema nervoso visceral como no sistema nervoso somático. O nosso foco na aula de hoje é sistema nervoso visceral. Então, por isso que eu coloco aqui especificamente nessa divisão do nosso sistema nervoso. A parte eferente é responsável pela condução das informações do centro para a periferia, ou seja, a informação ela é conduzida partindo do sistema nervoso central em direção a um órgão. Como nós estamos falando aqui de sistema nervoso visceral, esse órgão pode ser um músculo liso, um músculo cardíaco ou uma glândula. A parte aferente também pode ser chamada de parte sensorial, é aquela responsável em conduzir a informação da periferia para o centro, ou seja, a informação ela parte de um órgão e se direciona para o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo, que é o assunto da nossa aula de hoje, corresponde à parte eferente do sistema nervoso visceral. Então, quando nós pensamos no sistema nervoso autônomo, nós estamos nos referindo à inervação motora das nossas vísceras. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Aqui eu coloco uma imagem, um corte transversal da medula espinal, onde nós vemos a substância branca mais externamente e a substância cinzenta mais internamente, formando o H medular. E eu coloco essa imagem aqui só para a gente recapitular que em algumas regiões da nossa medula espinal, que corresponde à parte torácica e as partes lombares, os segmentos lombares mais superiores, nós vamos ter a presença das colunas laterais. Então, por toda a medula espinal, nós temos as colunas posteriores, as colunas anteriores, e nessa região específica, segmentos torácicos e os dois primeiros segmentos lombares, nós vamos ter também a presença das colunas laterais, de um lado e do outro. E essas colunas laterais, elas estão relacionadas com o nosso sistema nervoso autônomo. Já falaremos delas.
Antes de nós entrarmos especificamente no sistema nervoso autônomo, eu quero apresentar aqui para vocês mais algumas diferenças que ocorrem entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral, pensando nos dois na sua parte motora ou eferente, como vocês preferirem. No sistema nervoso somático, que é aquela parte do nosso sistema nervoso responsável pela inervação dos músculos estriados esqueléticos, nós vamos ter as seguintes informações. Nós vemos aqui o encéfalo e nós vemos aqui a medula espinal. E aqui nós temos um músculo estriado esquelético, X, tá? Qualquer músculo estriado esquelético. Nós vemos que da medula espinal até chegar nesse músculo estriado esquelético, nós temos a presença de apenas um neurônio, tá? Um único neurônio sai da nossa medula espinal e se direciona para esse músculo estriado esquelético, que é o que nós chamamos de neurônio motor somático. Esse neurônio motor somático, ele faz conexão com outro neurônio que está dentro do sistema nervoso central. Outra característica desse sistema nervoso somático, ele é um sistema voluntário, ou seja, nós que coordenamos a atividade, a ativação desses neurônios ou desses efetores. Quando eu quero me movimentar, quando eu quero sentar, levantar, pular, dançar, gesticular, nós que controlamos esses movimentos. Ao contrário da parte motora do sistema nervoso visceral, que ele é involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade para que essas funções ocorram. Então, para a contração de um músculo liso, para a contração do músculo cardíaco, secreção de alguma glândula, não somos nós que coordenamos, nós não falamos, glândula, secreta agora. Coração, bate agora. Ele é involuntário, ele funciona independente da nossa vontade. E a outra diferença no sistema nervoso visceral é a parte dos neurônios que saem da medula espinal ou que saem do sistema nervoso central e fazem a inervação dessa víscera. No sistema nervoso somático, eu falei para vocês que nós temos apenas um neurônio partindo da medula e chegando no músculo estriado esquelético. No sistema nervoso visceral, nós vamos ter a presença de dois neurônios. E esse primeiro neurônio, que sai do sistema nervoso central, faz uma conexão com o segundo neurônio, e esse segundo neurônio chega até a víscera. Onde ocorre a conexão do primeiro neurônio com o segundo, ocorre uma sinapse e nós temos aqui a presença de um corpo de neurônio. Corpo de neurônio fora do sistema nervoso central, nós chamamos de gânglio, como eu coloco aqui para vocês, gânglio, tá? Então, nós temos dois neurônios que fazem conexão até chegar no órgão, e o ponto onde eles fazem essa conexão nós chamamos de gânglio. Como nós temos aqui a presença de um gânglio, o neurônio que está antes do gânglio é chamado de neurônio pré-ganglionar. E o neurônio que está depois do gânglio, ou melhor, que está presente no gânglio, nós chamamos de neurônio pós-ganglionar. E aí, a fibra nervosa do neurônio pré-ganglionar é chamada de fibra pré-ganglionar, e a fibra nervosa do neurônio pós-ganglionar é chamado de fibra pós-ganglionar. Tá? Então, essas são as diferenças do sistema nervoso somático e do sistema nervoso visceral. Sistema nervoso somático é voluntário e tem apenas um neurônio saindo da medula espinal até chegar no músculo estriado esquelético. Sistema nervoso visceral é involuntário e possui dois neurônios, desde a sua partida da medula espinal ou do sistema nervoso central até chegar na víscera. O neurônio que está presente, que tem o seu corpo neuronal dentro do sistema nervoso central, é o neurônio pré-ganglionar.
e o neurônio que está fora, que faz a conexão com esse primeiro neurônio, corresponde ao neurônio pós-ganglionar. Agora sim, nós vamos entrar especificamente na divisão do sistema nervoso autônomo, nas suas duas partes, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Vamos iniciar pelo sistema nervoso simpático. Esse desenho aqui, a gente vê as duas divisões, mas a gente vai focar nessa parte aqui, onde nós temos sistema nervoso simpático. Vamos lá. Primeira característica do sistema nervoso simpático. O neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático está localizado nos segmentos torácicos e lombares. Ou seja, o corpo do neurônio pré-ganglionar simpático está localizado na coluna lateral dos segmentos torácicos, T1 a T12, e nos dois primeiros segmentos lombares. Então, primeira característica, localização do neurônio pré-ganglionar. Segunda característica, a fibra pré-ganglionar, que nós vemos aqui, que corresponde a esse neurônio verde, é uma fibra curta, quando comparado com o neurônio pós-ganglionar. Então, a fibra pré-ganglionar é curta. E a fibra pós-ganglionar é longa. Essas são características do sistema nervoso simpático. Como a fibra pré-ganglionar é curta, isso significa que o gânglio, que se forma aqui, que seria a conexão do neurônio pré com o pós, forma esse gânglio está localizado perto do sistema nervoso central. Então, essa também é uma característica do sistema nervoso simpático. A localização do gânglio está próxima do sistema nervoso central. Por quê? Porque a fibra do neurônio pré é curta, então faz com que esse gânglio esteja mais próximo do sistema nervoso central. E também devido a isso, a fibra pós-ganglionar será mais longa. E aí a gente vê aqui essa fibra pós-ganglionar chegando numa víscera. No caso aqui, esquematizando, né, para vocês, dando como exemplo, o estômago. Aqui mostrando para vocês a presença de alguns gânglios. Esses gânglios do sistema nervoso simpático não são aqueles gânglios da raiz dorsal que nós vimos em outras aulas. Esses gânglios que nós vemos aqui, que fazem parte do sistema nervoso simpático, correspondem à conexão do neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar. O gânglio da raiz dorsal, ou gânglio espinal, que nós falamos em outras aulas, ele vai conter o corpo de neurônios aferentes que estão trazendo informações da periferia. Tá? Então, são neurônios sensoriais. Sistema nervoso simpático, nós estamos falando da parte motora da inervação das nossas vísceras. Então, quando nós pensamos no sistema nervoso simpático, nós temos a presença dos gânglios paravertebrais e dos gânglios pré-vertebrais. Os gânglios paravertebrais estão localizados ao lado da coluna vertebral e os gânglios pré-vertebrais estão localizados na frente, anteriormente à coluna vertebral. Existe uma série de gânglios, cada gânglio recebe um nome específico, mas nós não vamos entrar em detalhes, tá? Eu só quero que vocês saibam que existem gânglios do sistema nervoso autônomo e esses gânglios são diferentes daquele gânglio da raiz dorsal. Gânglio da raiz dorsal está localizado aqui, ó, lá na raiz dorsal. Neurônio aferente, neurônio sensorial. Os gânglios do sistema nervoso simpático são gânglios que contêm neurônios motores. Então, aqui mostrando um corte transversal da medula espinal com a coluna lateral. O corpo do neurônio pré está localizado aqui na coluna lateral. Como é um neurônio motor, vai passar aqui pela coluna anterior e vai sair pela raiz ventral que é motora. E aí depois, em outros locais que podem ser anteriormente ou lateralmente
a coluna lateral, vão se formar os gânglios do sistema nervoso simpático. Sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele está localizado em 2 locais específicos do nosso sistema nervoso central. Então, o neurônio pré-ganglionar, que é o neurônio que está localizado dentro do sistema nervoso central, pode estar localizado no tronco encefálico ou na parte sacral, nos segmentos sacrais da medula espinal. Então, nós temos o sistema nervoso parasimpático craniano e o sistema nervoso parasimpático sacral. Vamos para as características desse sistema nervoso parasimpático. Então, uma delas eu já falei para vocês. O neurônio pré-ganglionar está localizado ou no tronco encefálico ou nos segmentos sacrais. Primeira característica. Segunda característica, a fibra pré-ganglionar é longa, tanto aqui na parte craniana, como na parte sacral. Fibra pré-ganglionar longa. E a fibra pós-ganglionar, ao contrário da fibra pré, será curtinha, como nós vemos nesse exemplo ou nesse outro exemplo aqui mais para baixo. Como a fibra pré-ganglionar é longa, o gânglio vai estar localizado longe do sistema nervoso central, ou próximo da víscera, ou ainda dentro da própria víscera. Então, corpo do neurônio pré-ganglionar, localizado no tronco encefálico ou nos segmentos sacrais, fibra pré-ganglionar é longa, e a fibra pós-ganglionar é curta aqui também. Por isso, os gânglios que se formam estarão localizados longe do sistema nervoso central e perto ou dentro das vísceras que eles fazem a inervação. Aqui mostrando um estômago e aqui mostrando o útero. Aqui mostrando os locais de onde se originam os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. Tronco encefálico e os segmentos sacrais. Não são todos, tá? São alguns, mas sabendo que são segmentos sacrais, está tudo ok. Então, aqui nós temos a parte craniana e aqui a parte sacral. Além dessas diferenças que eu acabei de apresentar para vocês, nós temos também as diferenças farmacológicas, que estão relacionadas com o tipo do neurotransmissor que é liberado nas sinapses desses neurônios. Aqui eu coloco para vocês sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Esse neurônio que está posicionado dentro do sistema nervoso central corresponde aos neurônios pré-ganglionares, com as suas fibras pré-ganglionares. Sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar é mais curta, e no sistema nervoso parasimpático, a fibra pré-ganglionar é mais longa. O neurotransmissor, que essas fibras pré-ganglionares produzem e secretam nessa primeira sinapse dentro do gânglio, é a acetilcolina. Tanto o neurônio pré-ganglionar simpático como o neurônio pré-ganglionar parasimpático. Ambos produzem e secretam acetilcolina. Tá? Fibras pré-ganglionares, então, secretam acetilcolina. A diferença desses dois sistemas está no neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar simpático, ele vai secretar no órgão efetor um outro neurotransmissor que é chamado de noradrenalina. Enquanto que o neurônio pós-ganglionar parasimpático vai secretar no órgão efetor a acetilcolina.
como são neurotransmissores diferentes, as ações serão diferentes em cada órgão. Então, vamos recapitular. Tanto os neurônios pré-ganglionares simpático e parasimpático e os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos secretam acetilcolina. A diferença entre todos eles está no neurônio pós-ganglionar simpático, que vai secretar noradrenalina no seu órgão efetor. Aqui eu apresento para vocês um resumo de tudo o que nós falamos até agora. Diferenças anatômicas e farmacológicas dos sistemas nervosos simpático e parasimpático. Então, aqui nessa primeira coluna, nós temos o sistema nervoso simpático e na segunda coluna, sistema nervoso parasimpático. Posição do neurônio pré-ganglionar. Sistema nervoso simpático, T1 a L2, dentro da medula espinal. No sistema nervoso parasimpático, nós temos a parte craniana, onde esses neurônios estão localizados no tronco encefálico, e nós temos a parte sacral, onde esses neurônios estão localizados em segmentos sacrais da medula espinal. Posição do neurônio pós-ganglionar no sistema nervoso simpático, longe da víscera e perto do sistema nervoso central, então os gânglios estarão perto do sistema nervoso central, e no sistema nervoso parasimpático, o corpo do neurônio pós-ganglionar ou os gânglios estarão próximos ou dentro das vísceras que eles fazem a inervação. Tamanho das fibras pré-ganglionares, sistema nervoso simpático, as fibras pré são curtas e as fibras pré do sistema nervoso parasimpático são longas. As fibras pós-ganglionares é o contrário. Nós vamos ter fibras pós-ganglionares longas no sistema nervoso simpático e fibras pós-ganglionares curtas no sistema nervoso parasimpático. E a diferença farmacológica está no tipo de neurotransmissor que é secretado pelas fibras pós-ganglionares. Por que eu coloquei aqui fibras pós-ganglionares? Porque as fibras pré, tanto do sistema simpático como do parasimpático, secretam o mesmo neurotransmissor, que é a acetilcolina. No caso das fibras pós, o sistema nervoso simpático secreta noradrenalina, então são fibras adrenérgicas, e as fibras pós do sistema nervoso parasimpático secretam acetilcolina, então são fibras colinérgicas. Funções do sistema nervoso autônomo. Os sistemas simpático e parasimpático, na maioria dos casos, têm ações antagônicas. Porém, essas ações são coordenadas. O que seria uma ação antagônica? No coração, por exemplo, o sistema nervoso simpático acelera o batimento cardíaco, enquanto que o sistema nervoso parasimpático vai ser responsável por diminuir, retardar os batimentos cardíacos. Porém, isso acontece na maioria dos casos, não sempre. Em alguns órgãos, a ação pode não ser antagônica, pode ser complementar, e existem alguns órgãos que têm apenas uma das inervações, ou apenas inervação simpática, ou apenas inervação parasimpática. O sistema nervoso simpático é o que nós chamamos de sistema catabólico, aquele que está relacionado com gasto de energia, com gasto energético. E normalmente ele é ativado em situações de alarme, de estresse, de nervosismo. Enquanto que o sistema nervoso parasimpático é considerado um sistema homeostático ou anabólico. Ou seja, ele é um sistema conservador de energia. E, normalmente, ele é ativado em situações de repouso, como, por exemplo, após um almoço. Algumas pessoas ele é ativado um pouco mais. Então, normalmente, nós almoçamos,
E eu vou dar um exemplo aqui de um almoço bem pesado, por exemplo, uma feijoada, né? A gente capricha na feijoada, come bastante. É um alimento mais pesado e normalmente depois do almoço dá aquela moleza. Nessa hora, o sistema nervoso parasimpático, que ele é ativado, e ele vai ter que focar, né? Ele vai ter que focar ali a sua ação no trato digestório para fazer a digestão desse nosso almoço. Então, o restante do corpo ele fica mais lento, como se fosse um período de repouso para o restante do corpo. Coloco aqui algumas funções de alguns órgãos do nosso corpo. A gente não vai conseguir falar de todos, né? Mas aqui alguns exemplos para vocês. Lá na íris, né, no nosso olho, o sistema nervoso simpático, ele vai causar a dilatação da pupila, enquanto que o sistema parasimpático causa a constrição. Então, aqui efeitos antagônicos. Glândulas salivares, o sistema nervoso simpático causa vasoconstrição, e aí vai ser responsável por uma secreção viscosa e menos abundante, enquanto que o sistema nervoso parasimpático vai causar uma vasodilatação nas glândulas salivares, causando uma secreção mais fluida e mais abundante. Coração, sistema nervoso simpático, acelera o ritmo cardíaco, causa o que nós chamamos de taquicardia, enquanto que o sistema nervoso parasimpático diminui o ritmo dos batimentos, causando uma bradicardia. Além disso, também no coração, o sistema nervoso simpático dilata as artérias coronárias, que são artérias responsáveis pela irrigação do músculo do coração, enquanto o sistema parasimpático causa uma constrição dessas artérias. Nos brônquios, presentes lá nos pulmões, sistema nervoso simpático causa uma dilatação, parasimpático, uma constrição. Tubo digestório, sistema nervoso simpático, causa diminuição do peristaltismo e o fechamento dos esfíncteres, enquanto o parasimpático aumenta o peristaltismo e causa a abertura dos esfíncteres. Sistema nervoso simpático na bexiga tem pouca ou nenhuma ação e o sistema nervoso parasimpático causa a contração da parede, da musculatura dessa bexiga, promovendo o seu esvaziamento. Nos órgãos genitais masculinos, sistema nervoso simpático está relacionado com a vasoconstrição, ou seja, vai estar relacionado com a ejaculação, enquanto o sistema nervoso parasimpático causa uma vasodilatação que está relacionado com a ereção. Nos vasos sanguíneos do tronco e das extremidades, o sistema nervoso simpático causa uma vasoconstrição e o parasimpático não tem nenhuma ação ou é uma inervação que está possivelmente ausente ou pouco presente. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Uma reação de alarme, que é quando o sistema nervoso simpático é ativado. Então, por exemplo, você está andando num campo verde, florido, muito bonito. Está de boa, tranquilamente, curtindo o seu feriado, seu final de semana, e, de repente, aparece um animal. Um touro, um leão, um tigre, uma onça, enfim, um animal muito bravo. E aí você vai esboçar algum sentimento ali na hora, provavelmente de medo, e aí você vai ter que tomar uma decisão sobre a ação que você vai ter em relação a esse animal, que é o que nós chamamos de reação de alarme, ou to fight or to fly. Ou seja, você vai ter que lutar com aquele animal ou fugir, que é a reação de luta ou fuga. Para ambas as decisões, lutar ou fugir, o seu sistema nervoso simpático, ele vai ser ativado. E aí, o que vai acontecer com o seu corpo? Primeiro, ativou o sistema nervoso simpático, você vai ter um aumento
do batimento cardíaco, né? Isso causa uma taquicardia. Eu costumo também falar nessa reação, né, de luta ou fuga, quando vocês têm que apresentar um seminário. Hoje em dia não é mais lá na frente da sala, por enquanto ainda está sendo no formato online, mas eu acredito que o nervosismo ainda esteja presente. Então, quando você vai fazer uma apresentação, você sente seu coração batendo mais rápido, você sente essa taquicardia, você sente as suas mãos suarem, né? Você aumenta a sudorese. Então, são reações de luta ou fuga, independente do momento, da situação. Eu estou dando aqui um exemplo, né, de enfrentar um animal ou de fugir desse animal, né? Mas é normalmente o que acontece em outras situações de alarme também. Então, aumenta o batimento cardíaco, ocorre uma vasoconstrição dos vasos mesentéricos e cutâneos, aumenta a pressão arterial, ocorre uma dilatação dos brônquios, dilatação das pupilas, diminui o peristaltismo e aumenta a sudorese. O que a gente tem que pensar? Você está lá no campo e você vai enfrentar ou vai fugir desse animal. A sua pupila ela vai dilatar. Por que ela dilata? Porque você tem que aumentar o seu campo de visão. Você tem que ver se tem algum obstáculo ao seu redor, se tem talvez alguma árvore que você possa subir nessa árvore, se tem alguma casa, algum portão, algum local que você possa entrar, enfim, o que tem ao seu redor. Então, a pupila ela dilata para ampliar o seu campo visual e você poder visualizar o que tem ali perto ou o que não tem. Dilatação dos brônquios, você precisa de mais oxigênio, né? Você está ali ou correndo, ou lutando, ou brigando, você está mexendo, está movimentando bastante o seu aparelho locomotor. Então, você precisa que chegue muito oxigênio, muitos nutrientes para os seus órgãos, para você conseguir correr ou lutar. Diminuição do peristaltismo, por exemplo. Você não precisa que o seu sistema digestório esteja funcionando no momento de alarme, ali que você vai brigar ou vai fugir do animal. Você precisa que o sangue, em vez dele ser direcionado para suas vísceras do trato gastrointestinal, esse sangue ele seja direcionado para os seus membros superiores e inferiores, para você lutar ou para você correr. Então, o foco é diferente de uma situação de repouso. Então, na situação de repouso, você não precisa muito sangue para os membros, por exemplo. Você precisa focar o sangue lá no seu sistema digestório para fazer uma digestão, por exemplo. Tá? Então, são situações diferentes, onde nós temos ativação do sistema nervoso simpático, que é esse exemplo que eu dou para vocês, e o inverso que ocorreria na ativação do sistema nervoso parasimpático. Posteriormente, né, quando essa situação aqui se resolver, você conseguiu enfrentar o animal, você conseguiu fugir do animal, aí o seu corpo vai se restabelecer. Aí entra em funcionamento o sistema nervoso parasimpático, para diminuir o ritmo cardíaco, os seus brônquios, né, já não precisa ter essa dilatação, pode ocorrer a constrição das pupilas também, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui o exemplo que eu dou para vocês de sistema nervoso simpático.